Olá, eu sou Rodrigo Azevedo, psiquiatra, e este é mais um vídeo do canal Papo Psi. Hoje a gente vai conversar sobre um fenômeno recente e muito delicado: o crescimento do número de crianças e pré-adolescentes que se tornaram influenciadores digitais. Isso mesmo, influenciadores mirins. Essas crianças acumulam milhões de seguidores no YouTube, TikTok e Instagram, compartilhando rotinas, brincadeiras e desafios. Mas o que parece apenas diversão pode esconder algo muito mais sério. Por trás da fama precoce e do dinheiro que muitas vezes vem com ela, existem riscos emocionais profundos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ser influenciador mirim virou profissão antes mesmo da adolescência. Só que a infância não foi feita para ser palco. Crianças ainda estão desenvolvendo sua identidade, autoestima e maturidade emocional. E é justamente nessa fase vulnerável que muitas são expostas a um tipo de trabalho disfarçado de brincadeira. A pressão para manter a audiência, agradar para patrocinadores e lidar com a cobrança, muitas vezes vinda dos próprios pais, tem gerado efeitos que a psicologia já começa a mapear. São eles: ansiedade, insônia, irritabilidade e até quadros depressivos. Agora, pessoal, vamos dar alguns exemplos. Um caso que ganhou repercussão, nesse momento, foi a de um jovem de 14 anos conhecido nas redes por seu conteúdo religioso. O Conselho Tutelar decidiu suspender suas atividades nas redes e em cultos públicos, alegando preocupação com o excesso de exposição, a interrupção dos estudos e o impacto emocional diante da fama precoce. O jovem passou também a ser alvo de ataques e ameaças online, o que levantou mais alertas sobre o risco associado à superexposição digital na infância. Outro exemplo, também muito conhecido, é de um influenciador brasileiro com milhões de seguidores que viraliza com seus vídeos que envolvem crianças e adolescentes em situações emocionalmente intensas. Embora o conteúdo tenha grande alcance, o Ministério Público chegou a abrir, inclusive, investigação para apurar possíveis violações de direito de imagem e de proteção à infância. O caso acendeu o debate sobre os limites entre entretenimento e exploração afetiva de menores para fins comerciais. Esses são só alguns casos, mas o padrão é preocupante e se repete. Ainda falando sobre a infância, nós estamos falando de uma fase de formação. E quando a criança cresce sob os holofotes, a construção da identidade pode se confundir com a persona pública. Algumas crianças começam a achar que só tem valor quando recebem curtidas, elogios ou views. Quando esses sinais diminuem, vem a frustração. A autoestima cai. E o que era para ser uma brincadeira vira sofrimento. Psicólogos chamam isso de dependência de validação externa. Esse termo refere-se à tendência de uma pessoa precisar constantemente da aprovação dos outros para sentir que tem valor. A preocupação com essa dinâmica não é nova e na psicologia, os estudos sobre autoestima e autoimagem já alertavam, desde a década de 1950 e 1960, sobre os riscos de formar a identidade pessoal com base exclusiva em reforços externos. Contudo, o fenômeno se intensificou com a chegada das redes sociais, que introduziram métricas públicas e instantâneas de validação, como curtidas, comentários e visualizações. Crianças e adolescentes que cresceram nesse ambiente tendem a formar sua identidade conectada à sua performance online. Isso cria, pessoal, uma fusão entre a identidade real e a persona digital, uma versão de si construída para ser vista, aplaudida e compartilhada. Antes das redes sociais, a formação da identidade acontecia principalmente no convívio familiar, escolar, comunitário e de forma ainda mais privada, com espaço para experimentação, erro e desenvolvimento interno. Já para a geração digital, a construção do self se dá sobre os olhos do público,
com validação constante e riscos de julgamentos virais. Essa dependência da reação alheia pode causar sérios prejuízos emocionais. Ela fragiliza a autoestima, aumenta a ansiedade social e torna a criança ou o adolescente mais vulnerável à depressão, especialmente quando não há retorno esperado nas redes sociais. Estudos contemporâneos mostram que jovens altamente engajados em redes sociais têm maior risco de apresentar sintomas de sofrimento psíquico, justamente por essa oscilação emocional baseada na aprovação online. E ela é um solo fértil para ansiedade, depressão e distúrbios alimentares na adolescência e também na vida adulta. Muitos pais, às vezes até com boa intenção, acabam se tornando empresários dos próprios filhos. Mas isso pode gerar conflitos extremamente graves, como, por exemplo, separar o papel de pai do papel de gestor. Como preservar o vínculo afetivo quando gira em torno de números de seguidores, contratos e cliques? Há relatos de crianças que, ao atingir a maioridade, se afastam dos próprios pais por se sentirem exploradas emocionalmente e financeiramente. Um exemplo emblemático é do ator Macaulay Culkin, famoso por seu papel no filme Esqueceram de Mim. Durante sua adolescência, ele enfrentou uma batalha judicial para remover seus pais da administração de sua fortuna, alegando abusos e má-fé na gestão dos recursos obtidos em sua carreira como astro mirim. No Brasil, a atriz Larissa Manoela também trouxe esse tema à tona ao revelar em entrevista ao Fantástico que não tinha controle sobre seu próprio dinheiro, mesmo após anos de carreira de sucesso. Ela afirmou que precisava pedir autorização para os pais, né, inclusive com gastos simples. E ao decidir assumir a gestão da própria carreira, abriu mão de um patrimônio milionário. O caso gerou comoção pública e inspirou a criação de um projeto de lei que busca proteger financeiramente crianças influenciadoras e artistas, garantindo maior transparência e segurança jurídica. A atuação de crianças como influenciadoras digitais levanta questões legais e éticas significativas. Em muitos países, a legislação ainda está se adaptando para proteger os direitos desses jovens no ambiente digital. Na França, por exemplo, foi promulgada em 2020 a Lei número 2020-1266, que regula a exploração comercial de imagens de crianças menores de 16 anos em plataformas online. Essa legislação exige que os pais obtenham autorização prévia do governo para que seus filhos participem de atividades online que passam a ser consideradas trabalho. Além disso, determina que uma parte dos rendimentos gerados, sejam depositadas em uma conta bloqueada, acessível apenas quando a criança atingir a maioridade. A lei também garante o direito ao esquecimento, permitindo que, ao atingir a maioridade, os jovens possam solicitar a remoção de conteúdos que os envolvam. No Brasil, a Constituição Federal de 88 estabelece, em seu artigo 7º, inciso 23, não, digo inciso 33, que é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, O artigo 227 reforça que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Apesar dessas disposições, a atuação de crianças como influenciadoras digitais ainda carece de regulamentação específica no país. Em 2023, foi proposto o projeto de lei 2259/22, que busca regulamentar o trabalho de criança nas redes, um passo importante, mas que ainda aguarda aprovação. Aqui, pessoal, a gente não está falando contra o uso da internet por crianças, mas sim contra a exploração da infância travestida de entretenimento. A pergunta que fica é: será que vale a pena transformar a infância num produto? Criança precisa brincar, explorar, errar e aprender. Precisa viver longe da lógica de likes e algoritmos.
E se queremos um futuro emocionalmente mais saudável, a hora de proteger a infância é agora. Se você gostou deste conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui no Papo Psi a gente fala sobre saúde mental de uma maneira lúdica, tranquila e com muita responsabilidade. Até o próximo Papo Psi. Tchau, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau, tchau.